A paz do Senhor. Como é que vocês estão, crianças? Olha, hoje a gente vai dar continuidade nessa lição daqui, ó. Hoje é a sexta lição, ó, os amigos de Jesus, né? Da revistinha Os Amigos de Jesus, né? E hoje a gente vai falar de um carinha muito, assim, que se tornou amigo de Jesus. É a lição 6, um amigo na casa. Vocês já tiveram um amigo na sua casa? Vamos descobrir que casa que foi essa, quem que era o dono dessa casa e quem que foi que passou lá, que era tão especial essa amizade, né? Então vamos descobrir. Se você não conhece, né, nunca ouviu falar dessa história, né, de um cara chamado Zaqueu, eu te convido a continuar comigo até o final da aula, tá bom? Pega a Bíblia, pega a revistinha se você tiver aí, né? Se tiver a Bíblia, acompanha aí na Bíblia, tá bom? E aí a gente vai aprender mais sobre quem é esse cara chamado Zaqueu, né? A história conta que Zaqueu era o chefe, né, ele era, vamos dizer, um funcionário público, né? Ele era colhedor de impostos e ele era chefe desses colhedores de impostos, né? E Zaqueu, a fama desse povo era muito, vamos dizer assim, o povo não gostava muito deles, porque eles, além de pegar o que era dever deles, eles retiravam além, né? Eles tiravam muito além. Só que Zaqueu era pequenino e mesmo assim eles não, vamos dizer, ele não se importava de ser pequeno nessa questão. Ele ia mesmo e tirava dinheiro do povo, né? Ia lá e sempre pegava a mais, né? Vamos dizer, ele cometia, né, uns certos furtos, vamos dizer assim, né? Só que aí, quem que chega na história? Nosso Jesus. Nosso Jesus, ele estava fazendo uma passagem ali pela cidade e Zaqueu ouviu falar do Senhor. Ouviu falar do Senhor Jesus e ele queria conhecer, sentiu aquele desejo, né? Quem que é? Porque Jesus, o pouco tempo do ministério dele foi assim muito rápido, ele ficou conhecido, né? E assim se juntou uma multidão muito grande para acompanhar, todos assim que ouviam falar, Jesus está passando por ali, Jesus está passando. O povo ia atrás, né? Para poder conhecer Jesus, estar perto de Jesus. Ver os milagres, aqueles que desejavam, precisavam de uma cura, de um milagre, ia em busca, né, dessa cura, desse milagre. E Zaqueu, né, quis conhecer Jesus, mas o que afastava ele de conhecer Jesus naquele momento, exato momento? O que atrapalhava ele? Porque ele tinha dinheiro, né? Ele tinha dinheiro, ele tinha, vamos dizer, status, uma posição, né, elevada, porém tinha alguma coisa que atrapalhava essa aproximação. Vocês sabem o que é? O que atrapalhava ele de ver Jesus era a estatura dele, porque ele era pequenininho e com aquela grande multidão ali, era impossível ver Jesus, né? Passando, porque tinha muita gente mesmo, né? Milhares de pessoas. E aí, Zaqueu, muito desejoso, aquele desejo de conhecer Jesus, resolveu fazer o quê? Subir em uma árvore. Ah, eu tive essa ideia. Vou subir na árvore. Olha aqui. E Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus passar. E quando ele decidiu isso, Jesus olhou para Zaqueu, né? Ele conseguiu avistar Jesus e Jesus também avistou ele ali naquela árvore e achou muito interessante. Essa árvore era a figueira brava. E aí Jesus falou para ele: Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso passar na tua casa, né? Só que o pessoal aqui também está mostrando na lição, ó, Zaqueu em cima da árvore procurando Jesus. Só que o pessoal ficou muito bravo, né? Por quê?
Porque Zaqueu não tinha uma boa fama. Ele era o quê? Cobrador de impostos, pegava bem mais. E o povo começou a falar muito, porque Jesus, uma pessoa pura, né, ia passar ali na casa, repousar na casa de Zaqueu, né? E Jesus falou que ele veio para salvar aqueles que precisam de ser libertos, né? Aquele que precisa de cura, né? Qual seria o sentido dele vir na terra se não para resgatar os que estão perdidos, né? Zaqueu era um desses que necessitava de salvação, né? Zaqueu ficou muito feliz e a partir daquele momento que Jesus foi na casa dele, de Zaqueu, ele se tornou uma nova pessoa. Tanto é que ele falou para Jesus que iria devolver tudo aquilo que ele tinha pegado a mais. E metade dos bens que ele possuía, ele daria aos pobres, né? Eu convido você a abrir o coração para o Senhor. Porque assim, quando abrimos o coração, né, para o Senhor, para o nosso Jesus Salvador, a mudança, a transformação na nossa vida. Então, se você ainda não aceitou o Senhor, não teve esse desejo de buscar, de conhecê-lo, busque ao Senhor de todo o seu coração, porque você conseguirá ver a transformação. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, tá bom? E se vocês tiverem mais desejo, próxima semana tem mais aulinha, tá? Amém? Fiquem com Deus. Tchau. A paz do Senhor, crianças, família que estão nos assistindo. Estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 6. E nós vamos estudar da nossa revista da editora Betel, Saber Mais, intitulada Tenham Sempre Alegria. Nós vamos dar continuidade às cartas de Paulo. Só para vocês relembrarem aqui, ó, nós estudamos nas lições sobre Romanos, sobre Coríntios, sobre Gálatas e Efésios. E hoje nós vamos estudar sobre Filipenses. Mais uma carta muito interessante e que a gente vai aprender muito sobre ela. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo fundou lá na cidade de Filipo uma igreja onde ele acompanhava as informações daquela cidade, o que acontecia com aquele povo, e aí ele soube notícias muito boas de lá. E quando ele estava em sua primeira prisão em Roma, era uma prisão domiciliar. Nessa prisão, ele tinha a oportunidade de poder ler, de poder escrever, de poder redigir as cartas, mas acompanhado de um soldado. Então, ele não poderia sair daquela casa. E ele tinha que todas as coisas referentes ali, a alimentação, a despesa da casa, que era uma casa alugada, as suas despesas pessoais, tudo isso ficava para que Paulo pudesse arcar com essas despesas. Então, ele precisava de ajuda. Tanto a igreja, que sempre estava ali acompanhando o que acontecia com Paulo, então a igreja de Filipe foi uma igreja muito cooperadora. Ela ajudava ele ali não só, né, nessa parte financeira, mas também ajudava a evangelizar outras pessoas. Porque não era porque Paulo estava preso que o evangelho ia acabar. Então, o povo ouvia quando Paulo redigia as cartas em direção a eles,
os irmãos levavam até aquela igreja, até aquele povo, e aí ele tinha a missão de poder, mesmo estando preso, ele falava com aquele povo, incentivava para que eles não desanimassem. Então, essa carta, ela fala sobre a alegria. Esse foi o nosso tema. Tenham sempre alegria. E uma coisa muito importante também saber dessa carta é que aparece em 4 capítulos 16 vezes a palavra alegria. E aparece também 9 vezes a palavra evangelho. Muito interessante, né? A gente saber que Paulo, mesmo estando preso, passando por perseguições, muitas das vezes alguns dos líderes políticos religiosos da época queria impedir Paulo, né, de pregar o evangelho. Então, essa carta é uma das mais lindas, onde Paulo demonstra a alegria dele de saber que o povo, aquilo que ele falava, o que ele evangelizou, eles estavam conduzindo da forma certa. Às vezes acontecia, como em todo lugar, como nas outras cartas, de alguma coisa não sair do jeito que era para sair, mas Paulo se mantinha informado e aí ele direcionava o que era para ser feito, o que era para ser falado. E como que é a gente falar de alegria e saber que Paulo estava preso? Mas como? Estar preso é ter alegria? Ele tinha essa alegria porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, tudo tinha um propósito para que o evangelho de Deus continuasse a ser pregado, mesmo ele estando naquelas condições. Então não é por ele estar preso que ele ia ficar desanimado, que ele ia desistir, não. E isso vem trazer para nós um conselho muito importante, que em qualquer situação que nós estejamos vivenciando, nós devemos sempre olhar para o alvo, que é Jesus. Olha só o que Paulo falou lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se sei estar abatido, sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer em necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que mensagem gloriosa que Paulo estava falando para nós. E ele também, para a gente terminar, ele trouxe à igreja de Filipe uma seguinte mensagem, que eles seriam recompensados. Mas como Paulo iria recompensar por ele mesmo? Ele teria dinheiro? Não, a recompensa viria do céu, viria do tesouro que a gente tem a esperança de ter um dia lá no céu. E está lá no capítulo 4, no versículo 19, que fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, que nós possamos ter esperança e saber que a nossa recompensa de pregar o evangelho aqui na terra, Deus vai nos recompensar um dia. Eu agradeço a oportunidade e fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para mais um resumo da aula da classe dos adolescentes de 15 a 17 anos. O tema da lição de número 6, os milagres de Jesus. O nosso versículo-chave, ele está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, que diz o seguinte:
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O objetivo da lição: saber que os milagres glorificam o nome do único e verdadeiro Deus. Os evangelhos, os 4 evangelhos, eles narram cerca de 35 milagres que Jesus realizou. O evangelista João fala que se fosse escrever todos, não daria, né? De tantos milagres que Jesus fez nesses 4 anos de ministério que ele teve. Mas os evangelhos, eles narram. Alguns milagres, eles se repetem em todos os evangelhos, outros não. Os estudiosos, então, contaram cerca de 35 milagres. O evangelho de Marcos, ele é um dos que mais trata da questão dos milagres de Jesus. Cerca de 1/3 do evangelho foi escrito para narrar esses milagres. O que é um milagre? Um milagre, ele é um acontecimento extraordinário. É uma coisa que foge do comum. Hoje em dia, tem um teólogo que ele diz o seguinte, o Spuro, ele diz que hoje em dia o termo milagre está muito banalizado, né? Que tudo que acontece, a pessoa escapou por um triz de cair, aí ela fala que foi um milagre, né? Que hoje em dia está muito banalizado. Mas que milagre para Jesus, ele foi... o milagre para Jesus, os milagres que Jesus fez foi com outra ideia, com uma outra intenção, com outro objetivo. Jesus, ele não fez milagres para demonstrar que ele tinha poder, ele nem precisava disso, né? Ele era o Filho de Deus. Na verdade, as demonstrações de milagre que Jesus teve ao longo do seu ministério foi para confirmar sua filiação, né? Que ele era o Filho de Deus, o Messias esperado, que ele era o Filho unigênito. Então, essa foi a intenção de Jesus. E os milagres, eles apontavam para a verdade de Deus. No item 1 da lição, a gente fala sobre os sinais de Cristo. Nesse item, a gente vai aprender que cada milagre de Jesus, né, além do feito que era importante para a pessoa que recebia, ele vinha sempre com uma aprendizagem, né? Jesus se mostrando, Jesus se fazendo, né, mostrar para quem estava com ele. Então, o primeiro milagre de Jesus, que foi quando ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná, ali Jesus já estava mostrando, né, que ele veio trazer um novo ministério, uma nova forma de ver as questões divinas, ou uma nova religião, como a revista trata. A partir desse primeiro milagre, os discípulos realmente passam a crer em Jesus e seguir. Na lição, no item 1, ainda trata de outros milagres que foram importantes nesse momento. Quando Jesus multiplica o pão, ele não só matou a fome das pessoas, mas ele também fala que ele é o pão da vida, que quem come desse pão nunca mais terá fome. Nós temos outros exemplos de milagres também, que são sinais que Jesus mostrou. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscita Lázaro, mais para frente um pouco, ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Depois a gente vê também, no item 2, que o milagre também pode ser uma manifestação de fé. Quando a Bíblia narra a cura da mulher do fluxo de sangue, ela demonstrou a fé em Cristo. Então, ela estava à procura de um milagre, uma cura, mas ao mesmo tempo ela demonstrou que ela acreditava em Jesus. Então, o milagre como uma manifestação de fé. A mesma coisa Jairo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Então, nesse momento, essas pessoas elas estavam dando uma demonstração de fé. A fé, então, através dos milagres, as pessoas também confirmavam a sua fé em Jesus. O item 3 é o propósito do milagre, né? Para que todos esses milagres aconteceram?
com Jesus, porque Jesus, ele não guardou o milagre só para ele, né? Vamos dizer assim. Jesus, ele disse para os discípulos que depois que ele fosse, ele deu poder para que os discípulos realizassem as obras dele iguais a ele ou maiores. Então, ele não guardou o milagre só para si, né? E o propósito do milagre é mostrar o poder de Deus, que o poder de Deus ele é ilimitado. E é interessante que o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, eles não viam diferença entre acontecimentos normais, fenômenos naturais ou fenômenos sobrenaturais. Para eles, tudo era manifestação da graça de Deus. Então, o propósito do milagre é esse, é a gente entender qual é a glória de Deus. Todos esses sinais, eles apontam para isso, para manifestar a glória de Deus. Eu gostaria de ler agora para vocês a conclusão da lição, que eu achei que é uma conclusão bem, assim, firme e interessante. Ela diz assim, que a bondade e o amor de Deus são revelados em Jesus Cristo, que realizou sinais, milagres e maravilhas para glorificar o nome de Deus e despertar a fé dos homens. Muitos creram, por isso foram salvos e curados. Que a decisão de fé daquelas pessoas as tornou participantes do reino de Deus. Então, que nós possamos ver em Cristo isso, né? Que nós possamos ver em Cristo essa pessoa que manifestou a glória de Deus. E que nós possamos hoje também manifestarmos a glória de Deus através das nossas vidas. Um beijo a todos, fiquem com Deus e assistam às nossas aulas. Bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a lição de número 6 da nossa revista. O título dessa lição vai ser a ética cristã e a sexualidade. O nosso versículo do dia ele se encontra em Provérbios 6, 27 e 28, que diz assim: Tomará alguém fogo no seu seio sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem seus pés? Esse versículo, ele já nos traz de uma forma bem clara o que o escritor queria dizer, que seria: não acenda um fogo que você não pode apagar. E complementando esse versículo, vem também a verdade aplicada que diz: a sexualidade deve ser lograda segundo os padrões bíblicos e não segundo o curso desse mundo. Quando eu li o título dessa lição, eu até me surpreendi um pouquinho, porque como jovem, que sempre fui cristã, sempre cresci na igreja e tive muitos ensinamentos aqui, eu nunca vi de uma forma muito clara isso ser tratado para nós jovens. Então, a sexualidade sempre foi um tabu dentro das igrejas, um assunto que não foi muito comunicado para nós de forma tão clara assim. E eu acredito que a verdade liberta. Então, é um assunto muito importante a ser tratado no nosso meio também. Então, a introdução da nossa lição vai tratar a respeito da criação, falando a respeito de Adão e Eva. Quando o Senhor fez Eva para Adão, fez Adão cair no sono profundo, quando traz toda essa história. E quando o Senhor viu Adão e viu que ele estava sozinho, o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só. Isso nos lembra que foi o Senhor que criou isso, o Senhor criou essa união do homem e da mulher. Então, isso nasceu primeiramente, antes de ser um desejo de Adão, isso nasceu primeiramente no coração de Deus. Então, vale lembrar que o sexo é algo que o Senhor criou, é algo divino e cresceu no coração do Senhor antes de nascer esse desejo em Adão, né? Então, o que vale muito na introdução e no ponto-chave da nossa lição fala que o sexo que nós conhecemos hoje, o que é dito no mundo, é um sexo deturpado. A atualidade, ela pegou isso que era divino, algo tão importante, tão precioso que o Senhor criou e nos presenteou para que fosse desfrutado no casamento e fez disso algo comum, algo banal e de forma que é tratado muitas vezes na mídia. A mídia vem deturpando isso, fazendo a mulher como um objeto sexual e banalizando tudo isso, e o sexo acaba virando uma moeda de troca, e isso entristece o Senhor e faz com que os seres humanos se encontrem numa posição de degradação. Tudo aquilo de tão valioso, tudo aquilo de tão precioso que o Senhor sonhou, hoje atualmente é tratado como uma coisa qualquer, uma coisa sem valor, e
que nós, como cristãos, possamos ter a nossa vida sexual pautada nos padrões de Deus, né? Então, quando o Senhor uniu Adão e Eva, Ele já deixou para nós esse mandamento, que era algo que o Senhor queria, que era o desejo dele, que os homens se unissem. E por mais que nesse tempo esteja tudo tão comum, tão banal, tão de fácil acesso, né? Um dos pontos que vai ser muito tratado aqui vai ser a respeito da pornografia, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, em como isso vem crescendo até mesmo no meio cristão. E falando do meio cristão, até mesmo no nosso meio, nós temos o que foi tratado na lição passada a respeito do namoro cristão, né? Até mesmo no nosso meio, já está virando uma coisa tão comum ver casais que são namorados tendo uma relação íntima, uma relação sexual. Uma coisa que a gente tratou na lição passada foi que no namoro se conhece a cabeça da pessoa, você conhece os pensamentos dela, os desejos, o que a pessoa quer para a vida dela. No noivado você vai conhecer o coração do indivíduo, quais são as intenções dele, quais são os propósitos. Somente no casamento você vai ter uma comunhão carnal, você vai conhecer de fato o corpo da outra pessoa. Então, se nós fugimos desses dois objetivos, se nós fugimos dessas 3 etapas ou colocamos uma à frente da outra, acaba com que isso vai ocorrer uma frustração mais adiante, né? Então, até mesmo no meio cristão, você pode dizer, mas é meu namorado, nós nos amamos, nós vamos casar. Mas quando eu estava lendo essa revista, eu gosto bastante de trazer analogias, que são exemplos que costumam deixar tudo bem mais claro, né? É como se você planejasse uma viagem, você planeja com a sua família que você vai para a praia. Um belo dia você acorda, está chovendo e vocês decidem, que pena, a gente não vai poder ir para a praia. Você tem um namoro sem uma aliança real, que é o casamento, com relação sexual, é isso. Tá tudo planejado, vocês acreditam que vocês vão casar, mas um belo dia, se der tudo errado, você acaba marcando a sua vida para sempre. E uma das coisas que a nossa lição nos traz é como o casamento deve ser um objetivo para nós jovens, como o casamento deve ser algo que a lição traz como algo divino, algo que é um desejo do Senhor, que o nosso leito no casamento não tenha máculas, não tenha desgastes, porque você se envolver com várias pessoas, isso desgasta o seu emocional, isso desgasta o seu coração, você vai deixando o seu coração com várias pessoas, e quando chegar na pessoa que você realmente vai se casar, você já não vai estar inteiro, você já não vai estar pleno no Senhor, e é isso que o Senhor deseja. E falando agora um pouquinho a respeito da pornografia, que é algo que vem atingindo muito os nossos jovens e adolescentes, eu pesquisei, e em uma pesquisa eu vi que 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia, e 76% são homens. Então, isso a gente vê que no passado não era tão nítido assim. Esse acesso à pornografia não era tão fácil. Se alguém quisesse consumir isso, eu teria que ir numa banca de jornal, comprar uma revista, mas hoje isso se torna tão comum que basta você ligar a televisão, basta você assistir algum clipe de música, uma música comum que todo mundo escuta, que você já vai ter acesso àquilo. Então o diabo ele veio e ele pegou isso que era tão divino e deturpou. Esse aqui é o foco da nossa lição aqui hoje, é dizer que por mais que o diabo tenha deturpado isso, tentando atrapalhar os casamentos, tentando atrapalhar os relacionamentos, o desejo do Senhor para nós é que nós tenhamos relacionamentos sadios, que nós sejamos pessoas sadias. Paulo sempre diz que era para a gente olhar e ocupar os nossos pensamentos com aquilo que era do céu. Então, se o jovem consegue ocupar sua cabeça, ocupar sua mente com aquilo que é do céu, ele não vai defraudar outra pessoa, não vai defraudar quem ele é, e assim nós conseguiremos ter uma sexualidade sadia, segundo os padrões bíblicos, ocupando a nossa cabeça com aquilo que o Senhor sonhou para nós. E assim teremos relacionamentos, teremos um casamento sadio e conforme os padrões bíblicos. Então, resumidamente, é isso. Eu espero que essa lição tenha abençoado muito a vida de vocês, assim como abençoou muito a minha vida. E é isso, Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Quero aqui com muita alegria compartilhar com os irmãos a lição 6 da nossa classe dos adultos, que tem por título A Importância do Cuidado com a Espiritualidade e as Emoções. O nosso texto áureo se encontra no livro do Gênesis, capítulo 6, que diz assim: E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Verdade aplicada.
Investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajuntamento de nossas emoções e espiritualidade. O objetivo da lição: explanar a ligação entre as áreas emocional e espiritual, analisar o desequilíbrio das emoções de Caim, tratar da importância de se ter um ajuste emocional. Os nossos textos de referência se encontram no livro do Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. E diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Na introdução da nossa lição diz assim: a conexão entre as emoções e a espiritualidade é o tema dessa lição. Apontará Caim como exemplo de uma conexão prejudicial. A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo contribui para vivenciarmos de forma saudável estas duas dimensões. A ponto de partida diz que somente Deus pode ajustar as nossas emoções. Isso quer dizer que nós precisamos de Deus para nós termos o controle, o domínio, para reajustar essas nossas emoções. E através dessa história que todos nós já conhecemos, Caim e Abel, a gente vai tirar grandes lições para a nossa vida, grandes aprendizados. O tópico primeiro diz espiritualidade e emoções. O exercício de nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida. Ela deve ser exercitada de maneira saudável e tranquila. Ao criar as pessoas, Deus estabeleceu um relacionamento íntimo com elas. Este relacionamento foi baseado na paz, harmonia e comunhão espiritual. Era um relacionamento santo. Com a entrada do pecado no relacionamento do ser humano com Deus, todas as dimensões do ser humano foram atingidas, como espiritual e emocional, resultando em prejuízo quanto ao relacionamento com Deus e à saúde emocional. Quando quando o ser humano, melhor dizendo, Adão e Eva, eles não haviam pecado contra o Senhor, tudo que eles faziam refletia no amor e obediência que eles tinham a Deus. Após a queda, isso se tornou imperfeito, as suas escolhas, a sua vida, após o pecado, tudo ficou imperfeito na vida do ser humano. Esse relacionamento com Deus teve prejuízo, foi prejudicado pela entrada do pecado. No tópico 1, item 1, diz assim: áreas espirituais e emocional estão intimamente ligadas. Considerando que o ser humano é um ser integral, é importante estarmos atentos à necessidade de cuidado de todas as áreas visando preservar ou restaurar a saúde global do ser. Assim, o estado do ser humano, em suas diversas dimensões, afeta também os níveis de relacionamento vertical com Deus e horizontal com o próximo. O que isso quer dizer? Nesta lição, nós vamos chegar à simples conclusão de que se o meu relacionamento na vertical com Deus estiver comprometido, isso quer dizer que o meu relacionamento na horizontal com o próximo também estará comprometido. Quando eu estou bem com Deus, então também estou bem com o meu próximo. A gente precisa refletir num texto aqui da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Se você for fazer um estudo, você vai descobrir que essa dívida deste devedor, ou deste homem, seria impossível dele pagar trabalhando. Não teria como ele pagar 10.000 talentos. Ele não iria conseguir. E o texto ainda afirma isso, que não havia como ele pagar.
Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Existe um grande problema, ou um grande conflito nos nossos relacionamentos devido a essa questão do chamado perdão. Aquele servo devia 10.000 talentos ao seu senhor, e o seu senhor, por ele se humilhar, agiu de compaixão para com ele e o perdoou aquela dívida que seria impagável. Ainda que ele trabalhasse o resto da vida dele, ele não poderia pagar aquela dívida. Este servo, se humilhando, recebeu o perdão. E sai do texto, dá a entender que parece que logo ele encontrou alguém que devia 100 dinheiros para ele, que talvez com uma semana de serviço conseguiria pagar esse dinheiro a ele, começou a sufocá-lo, enforcando, exigindo que ele o pagasse. Como o homem não o pagou, ele então exigiu que o lançasse ele na prisão. Mas veja bem, irmãos, o perdão não compreendido daquele servo que devia 10.000 talentos foi que o prejudicou. Hoje, nos nossos relacionamentos, às vezes a gente tem dificuldade para perdoar o outro ou o próximo. Por quê? Porque nós não entendemos que aquela nossa dívida impagável já foi perdoada por Cristo. Jesus já pagou, já perdoou a nossa dívida. Às vezes nós oprimimos, sufocamos o nosso próximo porque não entendemos isso. Então, nós comprometemos o nosso relacionamento na horizontal, nosso relacionamento com o próximo. Isso quer dizer também que o relacionamento na vertical também não anda bem, porque nós não compreendemos ainda o perdão do nosso Senhor. Eu quero dizer para você que me assiste, que Cristo, que Jesus te perdoou, a sua dívida era impagável. Então, por consequência disso, você também deve perdoar aquele que te deve. Você deve perdoar, liberar perdão. Desta maneira, você estará renovando o seu ser, as suas emoções, a sua espiritualidade. Você estará fluindo bem. Você poderá fazer a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos, como também perdoamos os nossos devedores, ou aquele que nos tem dívida, ou que nos tem devido, que nos tem ofendido. Enfim, você poderá fazer essa oração livremente, pois você tem exercido o perdão na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.